esse assunto de imperialismo é um assunto comprido. Então, nessa aula, a gente vai discutir mais os conceitos, falar em termos gerais. A parte de estudo... Boa noite. Boa noite. A parte de estudo de caso eu vou deixar para a nossa próxima aula, que aí a gente detalha. Quando a gente fala de imperialismo, existem diferentes explicações para o imperialismo, mas tem algumas que são fundamentais. A gente não pode excluir uma em detrimento da outra. A gente tem que entender todos os fatores explicativos que podem ser pensados quando a gente ouvir falar de imperialismo, né? É um costume muito comum associar o imperialismo à concepção econômica, mas não pode ser a única forma de abordagem do imperialismo. A gente precisa ser capaz de discutir imperialismo sob o ponto de vista estratégico de poder, política, da política internacional mesmo, tá? Entender as relações de força, entender os pontos frágeis, inclusive na explicação econômica, por isso que não dá conta de tudo. Pensar também os aspectos culturais. E quando a gente pensar esses aspectos culturais, é importante a gente fugir um pouco da ideia de que existia um pensamento já organizado para justificar o imperialismo. A gente tem que perceber, de certa forma, uma própria crença da sociedade naqueles fundamentos que são usados quando a gente fala de justificativas ideológicas. Falamos na aula passada sobre as unificações tardias. Eu disse para vocês que entre os fatores que teriam contribuído para as unificações tardias estaria a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial é bem explicada aí porque a gente vai identificar exatamente nos dois atores principais que vão fazer as unificações, na Prússia e em Piemonte, exatamente os estados mais industrializados da região unificada. No caso, Piemonte, no norte da Itália, era a região mais industrializada, então, grande interesse na unificação. No caso alemão, a Prússia era o estado mais industrializado, por isso, grande interesse na unificação, enquanto a Áustria, que não tinha interesse algum na unificação. Então, a gente pode identificar ali na unificação italiana e alemã aspectos ligados à industrialização. E aí, se a gente pegar o imperialismo, a gente vai encontrar elementos também muito próximos a isso. A gente vai identificar também que os estados que fazem o imperialismo, o neocolonialismo e o imperialismo, eles são estados industrializados. E aí nós vamos identificar alguns estados que têm tradição de império, mas que na hora que a gente vai trabalhar o imperialismo, eles perdem força, perdem espaço. E um exemplo disso é a Rússia. Outro exemplo, o Império Austro-Húngaro. Outro exemplo, o Império Turco-Otomano, que são impérios não industrializados, embora fortes e com um grande território dominados, mas na hora de disputas imperialistas, eles perdem espaço nessa condição. E aí nós vamos identificar, na segunda Revolução Industrial, nós estudamos isso lá atrás, quais são os atores que fizeram a Revolução Industrial, mais precisamente a segunda, porque quando a gente fala de imperialismo, a gente está localizando temporalmente a segunda Revolução Industrial. Porque se você pegar assim, em termos de tempo, bem preciso mesmo, de 1880 até a década de 1960, 1970, nós temos o período do imperialismo. Ou seja, podemos usar aquela tática que usamos lá na Revolução Industrial, da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. Nós teríamos o imperialismo. Quando nós pegamos a segunda Revolução Industrial, ela está também nesse mesmo período, da segunda metade do século XIX para a primeira. Mas isso pode ser apenas uma coincidência, né? Aí vamos pegar os atores. Já temos o tempo, sabe quem fez essa aí? Vamos lembrar dos atores que também nós estudamos. Aí você tem alguns países desenvolvidos na Europa. Aí você pode citar alguns na Inglaterra, Bélgica, a Itália, França. Fora da Europa você vai encontrar na América Estados Unidos, e fora da América e da Europa você vai encontrar na Ásia, que é o Japão. Então nós temos Japão, Estados Unidos e Europa desenvolvida, industrializada. Beleza. Agora vamos identificar os grandes atores imperialistas do século XIX. Você vai identificar exatamente Japão, Estados Unidos, fora da América. Europa, quem será? Inglaterra, França, Bélgica, Itália e assim por diante.
Aí você pensa, e Portugal? Portugal não participa das disputas imperialistas? Participa. Mas participa porque tem um território antigo, Guiné-Bissau, Goa, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola, são estados antigos. Mas toda vez que ela tenta expandir, justamente por quê? Porque ela não detém o fator industrial. Um grande símbolo dessa disputa imperialista pode se dar em 1904, 1905, na Guerra Russo-Japonesa, onde você tem um pequeno país, que era o Japão, e você tem um gigantesco país tradicionalmente imperial, com uma população gigantesca, com soldados, mas com grande território, mas que perde para o Japão. E aí é simbólico isso. Um país industrializado, pequenininho, consegue vencer um grande país imperial, mas que não é industrializado ou tem um baixo nível de industrialização. O imperialismo é o espaço dos industrializados. Então, a Revolução Industrial, pensar a segunda Revolução Industrial é muito importante para o imperialismo. Mas, como eu falei, não consegue explicar na sua totalidade, tá? Beleza. Feito isso, entendendo os atores, vamos voltar àquela questão anterior, que eu não esclareci para vocês. Pensamos nos atores. Agora, qual seria a diferença de imperialismo e neocolonialismo para a gente pegar um conceito bem interessante? Bom, Japão é um país imperialista?